Seguimos com mais notícias para você nesta manhã de sexta-feira aqui no Jornal da Manhã. Agora vamos lá para as ruas, aqui para as ruas de São Paulo, para falar com a Beatriz Manfredini mais uma vez, que está acompanhando essa discussão que teve a aprovação na Assembleia Legislativa na última quarta-feira, da privatização, da desestatização da Sabesp. Algumas pessoas foram presas naquela situação, 2 foram soltas, mas a Justiça de São Paulo mantém um estudante e um professor detidos. A Manfredini vai trazer agora as atualizações dessas prisões para a gente. Como é que está a situação, Bia? Lívia, foram 4 presos, na última quarta-feira, naquela sessão tumultuada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E dessas 4 prisões, então, 2 foram mantidas pela Justiça de São Paulo ontem à noite, após a audiência de custódia, e 2 não. 2 pessoas conseguiram liberdade provisória. Mas vamos falar primeiro das pessoas que continuam presas. São eles: um estudante da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, integrante também do movimento Correnteza. O nome dele é Andrew Luiz Rodrigues de Brito Silva. E também o professor Lucas Borges Carvente, que é membro do movimento de luta de classes. As prisões deles foram convertidas em preventivas depois de audiência de custódia realizada ontem, então, quinta-feira. Então, eles estão presos preventivamente e devem passar também por exame de corpo de delito. Isso porque os 2, tanto o estudante como o professor, relataram que foram agredidos pela polícia. Então, continuam presos e vão passar por esse exame. Além do caso dos 2, a Justiça de São Paulo decidiu conceder liberdade provisória a outras 2 pessoas que também tinham sido presas na última quarta-feira durante aquele confronto entre manifestantes e polícia no meio ali da Assembleia dos Deputados Estaduais. Quem foi solto foi a presidente estadual da Organização Unidade Popular, Vivian Mendes da Silva, e também o membro do movimento Luta de Classes, o metroviário Ricardo Senese. Eles tiveram, então, a liberdade concedida, de forma provisória, mas precisam ainda cumprir uma série de obrigações. De acordo com a Justiça de São Paulo, eles não podem, por exemplo, sair por mais de 8 dias do estado sem comunicar previamente à Justiça. Também precisam comparecer mensalmente ao juízo, justificar algumas atividades e qualquer atualização de endereço, entre outras coisas. Além disso, a liberdade provisória foi concedida, mas também foi determinado pela Justiça o pagamento de fiança no valor de 1 salário mínimo pelos 2, Então, essa é a situação atual: 2 pessoas presas, 2 com liberdade provisória. E, claro, o movimento que representa esses manifestantes publicou uma nota, então, falando sobre essas prisões, que desde quarta-feira eles consideravam como ilegais e também arbitrárias, além de prisões políticas. A gente separou um trechinho dessa nota. Eles dizem o seguinte, que as acusações da Polícia Militar de São Paulo, além de não ter nenhuma base, foram feitas para criar o cenário da prisão provisória. Os 4 militantes são acusados de associação criminosa e resistência à prisão. A primeira acusação foi posta justamente para dificultar qualquer liberação, fosse na delegacia ou no Fórum de Justiça. Lucas e Andrew também são acusados de agressão, que foi argumento usado pela Polícia Militar e pela juíza para manter a prisão. A militância da Unidade Popular continuará a mobilização permanente até que todos os presos políticos sejam soltos e que as acusações sejam retiradas. Essa é a nota, então, do movimento Luta de Classes sobre a prisão dessas pessoas. A gente segue acompanhando esse caso, Lívia. Tá certo, Beatriz Manfredini. Fique de olho na situação. Qualquer novidade é só nos acionar. Como disse a Manfredini, essa aprovação tumultuada, Rafael Colombo, dessa desestatização da Sabesp ainda tem muitos capítulos para seguirem acontecendo. É verdade.